E aí, povo de Cristo? E aí? Como diria Galvão Bueno, voltamos em definitivo. Quer dizer, definitivo não, né, amor? Sim. Porque eu quero viajar mais. É verdade. Acabamos de voltar de viagem. Uhum. Primeiro dia aqui na ZN. ZN? ZN? Que ZN? É Zona Norte. Atenção, galera da ZN. Um abraço pra vocês. Z15, produtora. Estamos aqui na Z15, produtora. Sim. E depois de uma viagem de 8 dias e de volta 10 dias, onde a gente descansou nada, né, amor? Não. Descanso foi uma coisa que não teve, inclusive. Exatamente. A gente foi pra terra dos parques, mas não visitamos nenhum parque lá em Orlando, né, amor? Exatamente. O que nós fizemos o único lugar assim que a gente pode dizer que a gente fez algo diferente mesmo, além de trabalhar, foi ir no show do Maverick City, né? Que foi mais um Exato. culto também, com né? Kirk Franklin. Com Kirk Franklin, Foi muito Anthony bom. Evans. Foi um tempo, nessa semana, de a gente ter um tempo de cultuar, né? Foi o muito nosso bom. culto lá. Foi excelente. E comprinhas para a produtora. Sim. Trouxemos alguns equipamentos, algumas coisas para deixar ainda mais excelente o trabalho da Z15. E tivemos mesas, reencontramos amigos. Foi muito bom. Foi um Nossa. tempo muito bom. Mais cansativo, né? É. Então a gente voltou meio ruim, todo mundo meio ruim. Inclusive orem por nós. Aliás, estamos aqui no dia 10 de junho. Você está assistindo isso no dia 12 de junho, mas nós estamos aqui no dia 10, né? E dia 12, você está assistindo aqui, é o dia dos namorados. E também, fora o dia dos namorados, recentemente, o que aconteceu? Que data importante que nós tivemos? Dia 17 de maio, nós completamos 3 aninhos de casados. Aí, meu mozão, pra quem disse que não ia durar nem um mês. Estamos aqui, Pois é. Passamos de um mês já. Estamos Alegrias de um... De um mês, não. Passamos de 3 anos, chegando a 3 anos e um mês. Isso aí. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre relacionamento, sobre a nossa vida, perguntas que a galera mandou aí sobre esse assunto. Aproveitando o Dia dos Namorados aqui, que a gente, né? A galera tem muita curiosidade para saber sobre esse assunto, então vamos conversar um pouquinho. Quer começar contando aí como é que a gente se conheceu, como é que aconteceu isso? Podemos começar. Eu conheci o Jackson através do meu irmão, né? Eu era da Nova Sorocaba, e de uma congregação, né? Da Nova Daqui de Sorocaba. Daqui de Sorocaba, e o nome do bairro é Nova Sorocaba. E aí você conheceu o Rafa, foi amigo dele, na verdade nem tinha muito contato, né? Bem com você. Na época, e aí você levou Você meu irmão... era apenas um adolescente naquela época. Eu tinha o quê? 15 anos. Mais ou menos. Por aí. E aí você levou o Rafa ali pra sede. Exatamente. E eu fui de bônus. Foi de bônus. Ali você começou a trabalhar com os jovens. Sim. Aí, eu acho que você chegou antes de eu ser colocado como líder de jovens, né? Antes de você ser líder, meio que comecei a ir de vez em quando, né? Assim. E aí, quando você começou a ser líder, foi assim que você começou a ser líder, chamou o Rafa ficou lá e a gente já foi. E aí eu já comecei ali meio que a ajudar, né? No começo ali não foi nenhuma ajuda, né? Foi um empenho, né? Que a gente tava sempre em tudo que tinha, porque todo dia tinha evento, né? Para os jovens. Todos os dias tinha evento. A gente achou que não ia durar. Desde capoeira, rapel. Nem cita isso aí. Tá. A gente começou... A gente tinha uma sede muito grande por fazer algo, né? E quando o pastor nos deu a oportunidade, a gente foi pra cima, assim, como se fosse ficar um ano lá só. A verdade é que já são 11, né? Então tem coisas que não são corridas de 100 metros, né? São maratonas, então não precisa correr tanto no começo. Mas no começo, você ajudava ali nas viagens, nos ensaios, enfim. E ali comecei a liderar, né? E você era uma das jovens ali. E ali a gente se conheceu, né? Nos tornamos nessa caminhada amigos, né? E, enfim. Foi muito orgânico, né? Foi muito natural, porque a gente era apenas liderado e líder. E aí a gente começou a se tornar amigo, né? E a partir dessa amizade, depois foi se tornando realmente um relacionamento. Exatamente. E como você já me conhecia muito, no sentido de, poxa,
Eu ia para as viagens, igual a Viagens, gente para quem voltou. não sabe, É, tem um evento regional. regional de jovens, né? Que algumas igrejas chamam de congresso, enfim. E no caso, chama encontrão. E aí são 400 igrejas, a gente faz viagens fazendo várias igrejas juntas ali, uma região juntas. A gente faz um ensaio ali e o pessoal tinha um time que ia lá fazer um ensaio para depois esses jovens virem ao encontrão e cantarem todos juntos. Ali um coral de 1.500 vozes. E você fazia parte dessa... Em alguns anos você fez parte desse time, né? Ensaiando ali as meninas deles. dos sopranos. Não é isso? É isso. E aí, nessas viagens, a gente ficava um final de semana juntos, chegava a ficar... Juntos, não juntos. Não juntos, porque homem e mulher. A galera né? aí já começa a fantasiar. A equipe... Exatamente. A equipe ficava junto, né? Praticamente, assim, 2 dias, às vezes uma semana, né? A gente ia, por exemplo, para Guarapuava, eram 10 horas de viagem, Mais ou menos 8, isso, 10 horas de viagem. Guarapuava a gente passava... no Paraná, né? Estado do Paraná. A gente ia para Paraná e voltava, isso quando não errava o caminho, e ficava umas 15 horas viajando. Mas a gente passava muito tempo junto, então era muito... Como no começo era só líder e liderado, a gente sabia muitos defeitos um do outro, né? Acho que principalmente você sabia muitos dos meus defeitos, porque as pessoas reclamavam de mim para você, as pessoas Tinha muitas reclamações. falavam com você sobre mim também, né? A Cibele era uma adolescente, assim... Adolescente, né? Adolescente. Ela fazia bem o papel. Representava bem. Muito bem, inclusive. Eu fiz todos os meus líderes aperfeiçoarem os seus frutos. A sua paciência, Sua principalmente. paciência, né? Tava todo mundo... Mas faz parte do processo de amadurecimento. Lapidei claro. todo mundo. E aí, a gente se conheceu mais ou menos lá em 2009, 2010, por aí, deve ter sido. Né? E a gente casou em 2019. É isso? É isso aí. E aí, ou seja, quando a gente casou, a gente já se conhecia há 10 anos. Claro que foi uma amizade que foi crescendo, né? Foi acontecendo. Então, quando a gente casou, na verdade, a gente já era amigo há muito tempo. A gente já se conhecia há muito tempo, né? A gente não tinha acabado de se conhecer e foi namorar, né? Ou seja, aquilo que você disse. Já conhecíamos os defeitos, qualidades, como cada um... né, agia em diversas situações. As viagens, elas revelavam muito das pessoas, né? Porque é muito cansativo, estressante, sempre tem um que chega atrasado, um que está de mau humor. E aí essa dinâmica vai fazendo as pessoas se revelarem ao mesmo tempo. Nos tornou equipes de muitos amigos, né? Porque as pessoas se revelavam, às vezes, nos dias ruins, mas a equipe toda tinha muita maturidade, paciência com todo mundo, né? Então foi um tempo muito bom ali. E durante muitos anos, é por isso que eu falo, casa com seu melhor amigo, porque vai ser... Quando casar mesmo vai ser incrível, porque como a gente se conhecia há muitos anos... Eu não precisava... Quando a gente era só amigo, e ali talvez como liderado e como líder, a gente nem amigo muito era, né? Eu era só uma liderada. A gente não tinha muito essa questão de... Eu, no meu caso, não precisava conquistar. Então, eu realmente era quem eu era, né? Então, eu ficava descabelada. É aquela história de eu voltando do aeroporto, de meia e chinelo, levava coberta... Sabe? Então... Muitos dias você não estava bem de saúde, porque você trabalhava durante o dia e muitas vezes já corria para ensaio. Eu lembro numa época que você trabalhava em Ibiúna. E fazia os ensaios, morando em Sorocaba, fazendo faculdade, né? E tudo isso desgastava muito, você ficava doente e muitas vezes você viajava doente, né? Então, todo esse processo, né, a gente acompanhou, não só eu, mas todo o time, Leone, Thalita, enfim, uma galera que sempre acompanhou a gente, os músicos, né, de vez em quando era um músico diferente. Normalmente tinha um pastor que nos acompanhava, né, antes de eu ser consagrado a pastor. Sim. Normalmente algum pastor nos acompanhou, uma época o pastor
Crepaldi, enfim, né? Teve o Gugel que nos acompanhou, teve o Tony, enfim. A gente foi se tornando amigos nesse então, processo. No meu né? caso, não teve como eu fazer a boneca princesa Lady para conquistar a pessoa, porque a pessoa já me conhecia, né, nos defeitos. Mas, por isso que eu digo, foi tudo muito orgânico. Então, por isso que eu falo que quando você quis casar, você já 60% do pacote você já sabia como funcionava. Você conhecia já a Cibele sem tomar café, já conhecia a Cibele Desmaiando, desmaiando, já de mau conhecia humor. de mau humor, porque não comeu, então não tinha muito a questão do humor e de como a pessoa reagia, né? A gente já sabia muito do estresse, de como a pessoa fica quando tá com dor de cabeça, de quando a pessoa tá irritada, como é que ela reage. Então, na verdade, até no time, né, de pessoas que trabalhavam ali em prol do encontrão, a gente já sabia como o outro funcionava. Então, quando o Lucas estava meio quieto, quando a Thalita estava meio quieta, a gente já, né, poxa, vamos deixar mais ali. Será que a pessoa precisa de um remédio? Então, a gente já sabia cuidar, né, de cada um ali. Então, a gente já se conhecia muito bem ali, todo mundo. Então, a questão dessa liderança, indo para uma amizade, indo para um namoro, um relacionamento, foi muito orgânico. Eu lembro que uma vez, numa caixinha, me perguntaram isso, por que nós casamos tão rápido? E a resposta foi exatamente essa, porque nós já nos conhecíamos há muito tempo, né? Não namorávamos, não tínhamos nada, mas nos conhecíamos. Nós éramos amigos. Quando a gente deu uma chance para nós, a gente, na verdade, era amigos há quase 10 anos. E ali foi um processo muito mais natural. Não tinha muito o que esperar. Porque o namoro, e aí já vem algo importante, né? O namoro é esse tempo de você conhecer outra pessoa. Então, é importante você conhecer a família, conhecer a pessoa no seu caráter, se ela trabalha, se ela é esforçada, como que funciona, como que essa outra pessoa funciona, para você entender se aquela pessoa vai funcionar com você. Porque se você for muito diferente da outra, não é que não dá certo, mas a quantidade de atritos vai ser maior. Sim. O desgaste, porque um fica tentando mudar o outro, né? Relacionamento tem muito isso, né? E eu não acho que também isso é um grande problema, porque eu acho que um pode tentar ajudar o outro a crescer e amadurecer em áreas que talvez não sejam ainda maduras, mas isso vai gerar, para haver esse crescimento, vai gerar mais atrito. Então, é importante que as pessoas namorem e conheçam, né? Por isso que namoro não é tempo de pegação. Porque você acaba não conhecendo a pessoa. Você se distrai com outras coisas e acaba não tendo essas conversas, esse relacionamento, essa amizade para você conhecer e realmente decidir e ver, né? Conhecendo realmente se essa pessoa é. Então, por isso que a gente, entre aspas, casou muito rápido, né? E talvez por isso que as pessoas talvez não acreditassem que ia durar, né? Talvez foi um espanto para muita gente, né? Então, talvez alguém achasse que não ia durar muito. A gente tem uma diferença de idade. Bem pequena. De 15 anos. 15 anos. Não parece, porque eu tenho... Né, essa cutis maravilhosa, linda. Esse perfil aqui, 43, mas parecendo que tem 42. Não, né? Parece que tem 32, isso sim. E aí, enfim, como é que foi isso pra você? Como é que isso te assustou? A questão da idade? Quando você falou, nossa, Jackson... Em algum momento você parou pra pensar nisso e... Eu acho que você me fez pensar. Não tinha parado pra pensar. Não é que eu não tinha parado pra pensar. Eu acho que você me fez parar pra pensar mais profundamente, mais seriamente. Tipo, eu tenho... Na época você tinha o quê? 38, meu bem? Nossa, eu tô fazendo as contas erradas. 40 você tinha. 39, 40, por aí. 40, mais ou né? menos, 2018 que a gente começou ali a... Então, uns 39, 40. Eu acho que ali, quando a gente chegou a conversar mesmo, olha, eu tenho... Vou fazer 40 anos, você vai fazer... Eu ia fazer 25, 26, por aí. E
E aí ali eu acho que você ia fazer 25, Eu 26. ia fazer... Eu falei o quê? Você falou você ia fazer 25, 26. Não, a nossa conversa. Você falou isso pra mim. Ah, tá. Você falou isso pra vai mim. fazer Olha, 25, eu vou 26, fazer 40. Você vai fazer 25, 26? Era essa a sua pergunta, né? Você tem certeza do que você quer? Você tem certeza, né? A nossa diferença de idade de 15 anos. E eu já pensava nisso. Isso mas tem seu peso. Tem seu peso. Não adianta pensar só no momento. Elas precisam pensar que o casamento é para uma vida, até que a morte vos separe. Então, essa diferença, ela diminui. Né? É claro que alguém de 20, alguém de 35, por exemplo, não era o nosso caso, mas para dar um exemplo, essa diferença geracional é muito grande, né? de mentalidade. Só que alguém de 50 e de 65 já é muito próximo. Né? Já são parecidos, já funcionam de forma mais parecida, né? Então, essa diferença diminui. Porém, tem um envelhecimento, né? E precisa ser considerado isso. Sim, então a pergunta até que você fez é: e se um dia eu ficar doente? E se um dia eu precisar da sua ajuda de qualquer coisa, né? Será que você vai me ajudar? Porque a minha idade vai avançar mais rápido. Você está disposta a viver isso? Você foi muito franco comigo. E essa é uma verdade, né? E eu entendi aquilo. E para mim, tudo bem. Porque eu acredito que o casamento é cuidado. Então, independente da idade, eu sabia que algumas necessidades eu iria ter mesmo. Eu iria cuidar, iria fazer. Só que algo que me fez pensar muito foi no sentido de que, se fosse ao contrário, talvez eu não aceitaria. Então, um relacionamento onde eu fosse mais velha, 15 anos, talvez eu não aceitaria. No meu caso, dizendo sobre mim, porque eu acredito, e falo mais uma vez, eu, Cibele, acredito que a mulher, ela envelhece mais rápido que o homem. Em que sentido? Para deixar claro para alguém não... Eu acho que em vários Não sentidos. xingar a gente aqui. Não, eu acho que em vários sentidos. A mulher envelhece mais rápido que o homem. Ela amadurece na mente. Isso É um fato. A mulher se torna mais madura, mais responsável, mais rápido. Muito mais. Mas em que mais sentidos? Mas eu acho que até no corpo mesmo, o envelhecimento da mulher é muito mais rápido. Inclusive, fertilidade. Na fertilidade, até na questão hormonal. Em várias questões, eu acho que a mulher envelhece mais rápido que o homem. Então, se fosse invertido, talvez eu não aceitaria por essas questões. Porque daí eu acho que talvez até geraria algumas coisas que eu talvez não saberia lidar. Então, eu acho que no âmbito no nosso relacionamento, eu acho que é o que eu consigo lidar. Mas se fosse invertido, talvez eu não saberia lidar. Porque eu acho que, principalmente na maternidade, eu acho que a mulher ali, ela ganha uns anos muito rápido. Assim, em meses, ela ganha alguns anos muito rápido. Então, eu acho que, se fosse invertido, talvez eu não sabia lidar. E por essa resposta, foi que eu entendi que sim. Que, para mim, seria algo que eu conseguiria lidar. Então, eu ainda sinto que... depois de casada e vivendo junto com você esses 3 anos, eu já sinto essa diferença dos 15 anos, porque... Mas aí são várias questões. Você é um pastor, você é o meu líder, o meu pastor também. Você tem 43 anos, somos 15 anos de diferença, somos de gerações diferentes, né? Então, eu acho que essa diferença me faz amadurecer muito rápido. Então, essa era uma resposta que eu tinha que ter. Você está disposta a amadurecer mais rápido? Amadurecer 15 anos, amadurecer 10 anos para você conseguir viver o propósito que Deus tem para ele, né? Porque eu tinha que estar debaixo dessa missão. Na verdade, eu tinha que aceitar estar debaixo dessa missão, porque eu já sabia que você era um pastor. Eu não casei e depois não você foi surpreendida. Se tornou um pastor. Você já era um pastor, já era um líder, inclusive já era o meu líder, já era o meu pastor também. Então, eu tinha que ter noção dessas responsabilidades. Eu estaria disposta a amadurecer muito mais rápido? E eu aceitei.
E hoje eu vivo isso. Eu percebo que a cada ano que passa, minha mãe fala, nossa, depois que você começou a namorar, depois que você casou com o Jackson, você é outra pessoa. Você amadureceu muito mais rápido, né? E é fato, né? Eu não é por um orgulho, né? Mas eu percebo que eu amadureci muito mais rápido em coisas que eu poderia ter amadurecido muito mais devagar, né? Então, eu acho que por ser você também traz muita responsabilidade. E eu tinha essa noção e eu tive que... E quando você conversou comigo e colocou as cartas na mesa, o que é muito importante dentro de um relacionamento. Coloca as cartas na mesa e fala, olha, esse é o propósito, é assim, assim, assado. Vamos ir por esse caminho, você está disposto? Isso é muito importante dentro do relacionamento. Principalmente quando a pessoa já sabe o propósito dela. Então, ele tem que apresentar e falar, ó, o que Deus tem para mim é isso. Como que você se vê dentro disso, como que você se encaixa, ou você não se encaixa. Né? Imagina alguém que... Eu sempre dou esse exemplo. Imagina alguém que entende que vai ser um missionário transcultural, ou seja, ela vai para uma outra cultura. Isso não necessariamente precisa ser fora do país. Porque, por exemplo, um missionário transcultural ele pode viver com os indígenas, por exemplo, né? Que não é uma palavra dentro da missiologia correta, né? Seria com os nativos, melhor, uma palavra melhor. Ele vai viver com os nativos. Será que a outra pessoa está disposta a isso? Ou vai para a África, ou vai para a Europa, ou vai para um país árabe, a outra pessoa está disposta a isso. Então, é sempre importante, né? Eu conheço mulheres de pastores que largaram seus maridos porque falaram, eu não queria casar com um pastor, mas depois ele se tornou pastor e não é o que eu quero para mim. Então, isso tudo é muito importante. É uma chave importante as pessoas entenderem que quanto antes elas entenderem o propósito, antes elas vão entender se aquela pessoa se encaixa dentro do propósito. Porque não é só sentimento, né? Uma decisão de casamento, ela passa pelo sentimento, mas também passa pela razão, para você colocar as coisas sabe, entre aspas, no papel e avaliar. Porque se não tem nada a ver com você, só o sentimento, ele muda, né, durante a vida, ele muda durante o casamento. E aí como é que vai lidar com isso? Também só a razão não adianta, sem sentimento. Se não sentir nada pela outra pessoa, esquece. É difícil, Então é um equilíbrio, né? Então é importante quanto antes um jovem, um adolescente, saber para que ele nasceu, qual é o propósito que Deus tem para a vida dele. Mais fácil vai se tornar reconhecer em alguém a pessoa que é para caminhar com você, né? Exatamente. Aí características físicas, sociais se tornam secundárias, né? Quando você entende para que você nasceu e qual é a pessoa, né? Qual, né? As características que as pessoas falam. Eu vou colocar as características num papel. Aí ela coloca lá alto, moreno. Não é isso. Não é sobre isso. Isso também pode fazer parte, isso também é importante, mas as características qual fora o caráter, fora coisas básicas do cristianismo, a pessoa ela vai viver o propósito igual eu vou viver. Eu acho que essa franqueza que você teve comigo foi, assim, fundamental para tudo que a gente vive hoje, porque, inclusive, a gente sempre teve essa conversa muito franca, né? Desde que a gente... porque o Jackson falava assim no começo, quando ele começou quando a gente começou a conversar sobre começar a namorar. Ele sempre falava, olha, se eu começar a namorar você, vai ser para casar, então a gente vai começar a conversar agora. E então, o Jackson ele não pediu para namorar comigo, ele pediu para casar comigo. O dia que ele me pediu em namoro, que ele me mostrou as alianças ali e tal, eu percebi que ele estava me pedindo em casamento, porque ele já começou a me mostrar as coisas, já começou a falar os planos, do como ia ser, o que ia acontecer. As conversas eram muito mais profundas, tanto que no começo eu tava assim, extasiada, porque tava tudo acontecendo e onde é que eu vou agora? O que tá acontecendo? Pera. Porque pra mim também foi muito rápido esse processo, porque você não tava namorando, você não tava querendo namorar, você não ia ficar ali um tempo namorando, você ia casar, você queria casar. Então, você foi muito franco comigo desde o começo e isso foi fundamental, inclusive um dia antes do casamento.
estávamos nós tendo a conversa da nossa ADR vida. da ADR vida. da vida. Nunca tivemos outra daquele nível, nem antes Nunca. e nem depois. Nunca. Porque ali era o Vai ou não vai? ponto-chave. Tipo, é isso mesmo? Tem certeza? Vou contar. Eu vou falar o que você Vai, falou já pra com mim. vergonha aqui. Vai. Sei que Vai, você manda. ficou. Mas, gente, eu vou até falar bolado, olhando pra tô bolado. câmera. Gente, um dia antes do casamento, a gente começa a conversar, falar sobre tudo. E o meu noivo vira pra mim e fala essa frase, essa linda frase. Eu não tenho problema nenhum. Igreja montada, tudo pago, Tudo vestido pronto. Vestido pronto. Tava tudo certo. tudo em ordem. E convites entregues, madrinhas e padrinhos com as suas devidas roupas, tudo Não tinha, não, Pronto. faltava nada. não tava nada. Porque era um dia antes do casamento. Não podia O faltar dia à nada. noite, né? A gente ia casar no dia seguinte, no final da tarde. E essa conversa foi em menos de 24 horas pro casamento. Exatamente. Ficamos até 6 horas da manhã conversando. E a frase foi a seguinte: eu não tenho problema nenhum em acabar com tudo, viu? Eu não tenho problema nenhum em... Como é que é? Cancelar o em casamento. cancelar o casamento. Ô, gente, a pessoa fala isso um dia antes do casamento. É pra chocar, é pra falar assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas eu entendo o que ele fez naquele momento. Não façam isso, tá? Calma. Não é assim. Homens só façam isso com muita Com muita certeza. certeza e prudência. Mas eu entendo que, no seu caso, eu preciso ter certeza. Eu preciso saber se ela realmente quer, se ela realmente aceita, né, viver isso. Porque você tinha muita convicção do propósito que Deus te deu. E eu não podia ser alguém que iria mudar de ideia no meio do caminho, né? Então, eu acho que quando você perguntou isso, sim, eu fiquei bem mal ali. Meu Deus do céu, ele tá querendo acabar com o casamento. Ele não quer casar comigo mais. Mas eu acho que a minha resposta ali de tipo... Aí você que decide. Porque eu, meu filho, vou casar. Eu vou chegar lá e se você não estiver lá, não sei. Contigo Mas ou sentigo? Contigo ou sentigo, eu tô. Enfim, foi uma benção, esse casamento foi lindo, claro que deu tudo certo, estamos aqui, não duramos apenas um mês, como muitos acreditavam, estamos aqui há 3 anos e viveremos muito mais, mas eu acho que a sua franqueza, embora em alguns momentos tenha sido dura, meu bem, eu acho que me fortaleceu e me fez ter convicção de que você seria o homem que também aguentaria a bronca, sabe? Que também aguentaria o reggae, que também falaria, não, a gente tá junto nessa, a gente vai conseguir. Porque eu acho que essa dureza, às vezes, em alguns momentos, foi essencial para realmente fincar ali, sabe? As raízes e fazer fundamentar certinho. Porque você não tem tempo para perder, e eu compreendo isso, e eu também não quero perder tempo nenhum. Exatamente. E como que foi casar com um pastor? Você queria casar com um pastor? Não queria? Como é que é? Conta aí. É a última pergunta. Depois eu quero que você jogue na mesa aqui as cartas. Assim, por ser filha de pastor, na verdade, eu fugi um pouco. Porque quem é família de pastor sabe Que não é que fácil. você não tem nome, você é filho de pastor, esposa de pastor. Quem é família de pastor sabe que a cobrança é muito grande, porque as pessoas acreditam, principalmente no meio que nós crescemos, evangélico, que as pessoas elas precisam ser santas, mas não no sentido bíblico, mas no sentido humano. Ela não pode errar, né? Ela não pode errar de jeito nenhum. Então, o peso desde que você é criança, é enorme, do tipo, Muito. você é filho do pastor, você não pode errar. Se você fizer alguma coisa errada, como que você é filho do... Então, assim, existe esse peso em cima dos pastores, e aqui eu já adianto que não é a forma como eu penso, eu acho que nós vivemos em família, e os pastores, eles têm a sua humanidade, e eles são humanos, e eles precisam ter sua vida em dia com Deus, seu relacionamento com Deus, o seu crescimento espiritual, o fruto do Espírito Santo sendo gerado dentro dele, amadurecendo. Ele precisa ser vocacionado, porque se um pastor não for vocacionado,
a probabilidade de ele ter um problema sério no ministério é grande, porque ele não vai aguentar a pressão. Agora, o pastor, ele de certa forma, ele aceitou, né? Quando ele foi chamado à consagração, né, a não ser em sistemas religiosos assim muito opressores, a maioria tem a possibilidade de falar, não quero, não é para mim. Mas os filhos, às vezes a esposa que já é casada, ele já é casado, a esposa não tem essa opção, né? Apesar que eu acho que seria importante a esposa também ser consultada e ela dar o ok, ela fala, não, até porque não existe pessoa que conheça melhor o seu marido ou sua esposa do que quem está convivendo todos os dias. Sim. Porque as pessoas conhecem você do púlpito, você da internet, da rede social, mas quem conhece você no dia a dia é quem mora com você, são esposa e filhos. Então, ela deveria ser consultada, porque a própria esposa, de repente, pode dizer, não, meu marido não tem condições de ser um pastor. E eu acho que uma mulher de Deus, né, que tem temor a Deus, ela deveria revelar isso. Falar, ó, aquele que está apresentando, né, a possibilidade de aquele homem se tornar um pastor. Falar, não está no momento. Eu até acredito que ele pode ser um pastor, mas não nesse momento, né? Então, assim, é exigido assim, uma santidade, só que os filhos não têm a opção. Você não tem opção. Você foi jogado na fogueira, numa pressão que é sobre-humana, e você tem que... Por isso que, infelizmente, né, muitos filhos de pastor se desviam, né? Se perdem porque não aguentam a pressão que é. E aí você, filho de assim pastor, como eu, crescemos nesse ambiente de muita cobrança. Mas assim, meu pai, sendo pastor, ele já orava para que eu me casasse com um pastor. Tanto que quando a gente foi falar com ele, foi a realização do sonho do meu pai, né? Que a filha dele estava se casando com um pastor. E ele orou muitos anos por isso, sempre orou por isso. Porque isso é honroso. Existe uma responsabilidade, existe ali não posso nem dizer um peso, mas uma responsabilidade. E isso não pode ser ignorado, né? Então, só que também é honroso. Isso é muito honroso. Tanto que, quando você tinha essa conversa franca comigo, acho que o que mais pesava para mim era sobre ser esposa de pastor. Porque, como você já era pastor, eu ficava, gente, eu sou filha de pastor, eu sei como é que é, mas esposa de pastor é mais difícil ainda. Desculpem, filhos, mas esposa de pastor tem uma responsabilidade aí muito grande também. Então, para mim, pesou bastante, mas eu sabia que era o que Deus queria para mim também. Então, eu sabia que, embora eu pudesse fugir ou querer fugir disso, eu sabia que isso também era algo que Deus queria para mim. Então, eu apenas ouvi de Deus, né? Senti também que seria algo que eu também poderia dizer sim, sabe? Até por ter sido filha, eu sei como é a vida de uma mãe, uma esposa de pastor, né? Então, difícil até pelo que eu já falo bastante, né? Que você é o filho do pastor presidente, você não é apenas só um pastor ali que dirige uma igreja, mas você é filho do pastor presidente, tem as suas responsabilidades ali na diretoria, enfim, inúmeras responsabilidades. Tem o Nós Somos de Cristo, tem os jovens. Então, eu já sabia que seriam muitas responsabilidades em que eu estaria ali. Até era por isso que você era muito franco comigo, né? Você falava muito, olha, eu lido com isso, eu tenho essas responsabilidades, você vai conseguir lidar, você vai dar conta. Não é que a gente brigava, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, mas é que ele não queria errar, então ele colocava claras, na mesa. Na luz. Né? Ó, ser esposa de pastor, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu conversei com a Cibele, né? E aí eu falei assim, ó, muitas vezes a gente não vai ter horário para sair da igreja. Pós-culto, pós-celebração, eu vou ficar lá
ouvindo as pessoas, aconselhando, orando. E você vai ver todo mundo indo embora. E talvez você vai ter que ficar ali esperando, né? Isso é para você? Isso não é para você, então... Porque eu não vou me tornar um pastor, eu já sou. Né? Então, esse é um exemplo. Né? Só que como todo mundo vai para casa descansar, jantar, assistir um negocinho, uma sériezinha, ou sair com a galera depois do culto comer um pastel, você vai Mas ficar a ali. esposa do pastor, ela fica lá, ou aconselhando, ou apenas esperando. Muitas das vezes, esperando. E isso é uma opção. Você quer casar com um pastor, em muitos momentos você vai esperar seu marido. E nesse momento, aconselho, ore, sabe? Não perca tempo. Então, eu acho que a parte fácil pra mim foi ter sido filha de pastor também. Porque eu morei no fundo da igreja. Então, eu não ia embora da igreja, entendeu? Você ficava Morava lá. na igreja. Você morava na igreja, literalmente. Porque a gente morava antigamente, né? Você tinha muito essas casas pastorais que ficavam ali atrás Sim, era da própria igreja. Da própria igreja. E a gente morou muitos anos atrás da igreja. Em várias congregações a gente morava atrás da igreja. Então, isso também nunca foi um problema. Eu sei o peso, mas nunca foi um problema, porque eu já vivi muito. Então, eu acho que essa facilidade de ter sido filha de pastor também me fez entender que... E é por isso que eu tinha que ter certeza. Eu já sabia de muita coisa, então... É isso aí. O que você quer perguntar? Tá, eu quero começar um pouco... Vamos lá, que agora é a minha vez. Eu não fiz as perguntas ainda da galera. Você não aqui. fez as perguntas Foi da só galera. um bate-papo aqui que eu... Até para tirar a curiosidade da galera aí sobre casar com pastor, sobre propósito, né? Tá, eu tenho uma pergunta pra você que veio agora, mas eu quero saber. Como que é pra você ter alguém, e eu espero que você entenda a forma que... Talvez eu não use as palavras certas, mas você conhece meu coração. Certo. Então eu vou tentar formular de uma forma. Como que é pra você ter uma esposa que não é apenas só alguém que ajuda, talvez só no backstage, mas alguém que... passiva, né? Mas alguém ativa. Mas alguém ativa. Como que é pra você? Porque não sei se isso vai mudar um dia, e se mudar também não tem problema, porque eu não tenho problema nenhum em ficar no backstage. Mas eu também tenho a minha responsabilidade ali com o time e tal. Como que é isso pra você? Nunca perguntei isso pra você, meu bem. Uma coisa importante da galera entender é que você não casa com alguém por causa disso. Isso é importante. Eu vou casar com alguém porque ela canta, porque ele prega, porque... Cara, isso não é parâmetro para casamento. Isso é um plus. Que pode vir ou não. Isso é legal. Poxa, né? Ela é ativa no reino de Deus, seja dentro ou fora do templo, né? Porque a pessoa pode ser ativa no reino sendo médico, sendo caixa de um estabelecimento, enfim. Não é o assunto aqui, mas alguém mais ativo ali dentro do templo, ali dentro da liturgia do culto, enfim. Isso não é parâmetro, porque tem gente que casa por causa disso. Porque ela é cantora, sim. Então isso para algumas pessoas até é um argumento financeiro. Nossa, eu vou investir na carreira dela e ela vai bombar e ela vai sustentar a casa. Eu vou empresariar. Cara, isso não é parâmetro. Agora, tirando isso, eu já sabia que você era ativa, você já era ativa desde muito nova. Para mim, sempre foi motivo de orgulho, porque você não só participa, mas você não tem só a ação de cantar, mas você é uma pessoa que realmente é perceptível isso antes de a gente ter alguma coisa, né? Que você é uma adoradora, você traz esse ambiente de adoração, as pessoas são envolvidas nesse ambiente de adoração. Então, primeiro que é um motivo de orgulho. Segundo, que isso é importante, mas não pode ser fundamental, né? Porque Deus, você disse do backstage, né? Às vezes Deus te tira da luz, no sentido de te esconder. Tem períodos que Deus vai mandar você se esconder.
e você se esconde. E você não reclama disso, apenas você obedece à voz de Deus. E aí imagina que você casou com alguém por causa disso. E aí Deus está escondendo a pessoa por um tempo. Como é que faz? Acaba o casamento? Né? Então, para mim, assim, não é o fundamental, porque a gente não pode misturar a vida de plataforma, de púlpito, com a vida em casa. Né? Eu não casei com a Cibele cantora. Sim. Né? Eu não casei com a Cibele... Aliás, curiosidade, a Cibele em casa praticamente não canta. Né? Ela não é a pessoa que fica cantarolando. Eu fico, porque eu não sou cantor. Eu não sou cantor. Eu fico cantarolando, né? Fico cantando com voz diferente. Fico, né? Fico brincando. Né? E sei que não sei cantar. Sei que não é a minha vocação. E eu também não sou o tipo de pessoa que ouve música o dia inteiro. Sim. Tem gente que acha que eu ouço música o dia inteiro, que eu canto o dia inteiro. Nada a ver. Tem dia que eu não canto, tipo, passo semana, às vezes, sem cantar, assim, de cantarolar, né? Não sei quando tem alguma coisa, mas se deixar só ali pra um treino, alguma coisa, mas... e até de ouvir músicas, né? Eu sou muito... Desculpa te interromper, meu bem. Mas eu sou muito sentimental, muito sensível. Então, a música, ela tem um efeito sobre mim. A arte, ela tem um efeito muito forte sobre mim. Essa questão artística, para mim, é muito forte. Então, quando eu tô ouvindo alguma coisa, aquilo tá falando e agindo e mexendo. Então, eu não consigo apenas ouvir por ouvir. Eu sempre gosto de ouvir para absorver, então eu não fico fazendo isso o dia inteiro, porque me satura, né? Daí eu fico muito saturado, porque eu fico absorvendo aquilo. Chega uma hora que não dá também. Né? Mas a Cibele não fica cantando em casa, então a gente precisa dividir, né? Porque senão você traz o ministério no sentido daquilo que você faz para dentro de casa, e aí você se torna aí você não é o que você é o que você se torna na sua função, né? E a verdade é que eu já ministrei sobre isso, né? Então, se Deus tirar de você o cantar, ele fala assim, não, você não vai cantar mais. Então, você deixa de ser quem você é. Então, antes de você fazer algo, você já é alguém. Deus te formou alguém. E por um tempo, por exemplo, eu era músico durante muitos anos, né? Durante 20 anos eu toquei bateria. E hoje eu não toco. Então, mas eu não deixei de servir o reino de Deus porque eu não toco mais. Então, em casa a Cibele não canta, em casa a Cibele é a esposa, né? Ela é uma adoradora também, porque a nossa vida, ela não se resume ao sagrado e profano, né? A gente não liga uma chavinha quando vai lá pro templo e vai cultuar. A gente é quem a gente é o tempo todo. E deveria ser assim. Isso é ser íntegro, né? Exatamente. Não ser em partes, é ser íntegro. Então, aquilo que você é em casa, você é no trabalho, você é na rua, você é no shopping, você é na igreja. Mas, para mim eu sou muito feliz. Isso é um plus muito importante, porque você é uma adoradora, você faz com muita dedicação, eu vejo, né, os momentos que você está se preparando, vendo repertório e marcando ensaio, e marcando, enfim. Isso é importante para mim. Mas antes da gente casar, você não pensava assim, tipo, será que ela não quer ter uma carreira e sair por aí? Poxa, eu sou um pastor, vou fincar, provavelmente em algum momento vou fincar minha raiz em algum lugar, tal. Não, porque eu já percebi em você que você era uma adoradora e a plataforma nunca foi para você fundamental. É tanto que uma época que eu liderei os departamentos da igreja, eu coloquei você com outra pessoa para liderar o louvor. E umas 3 vezes você pediu para sair. Então, pelo contrário de outras pessoas que às vezes nem estão em condições de estarem ali, mas são tão apegadas ao que elas fazem que elas não querem sair. Então, às vezes elas não confessam pecado, elas não revelam uma falha de caráter porque elas não querem perder a função que elas têm dentro da igreja e da liturgia do culto. Você não.
Você não tinha problema nenhum de abrir mão disso. E então ali eu percebi muito que você não era a artista Cibele no sentido ruim, porque você é artista. Um fotógrafo da mídia da igreja é um artista. Sim. Assim como aquele cara que faz o designer dos posts na internet, como alguém que canta, alguém que toca. É um artista, ele faz arte. Mas no sentido de celebridade. Você não era a artista no sentido de, eu quero ser uma celebridade, eu quero ser conhecida pelo que eu faço. Então, isso também foi importante para conhecer o seu caráter. Né? Conhecer aquilo que você era na essência, que você não estava ali por causa daquilo. Né? Então, foi importante. Legal, e eu tenho meu muito amor. orgulho de quem você é. E quando você... Tá, eu vou fazer uma pergunta que eu também nunca fiz. Manda. Eu vou fazer uma pergunta que eu também nunca preocupado. fiz. E que eu acho que é importante você falar, mas não por causa de mim. Mas eu acho que é algo importante as pessoas saberem sobre você. Eu queria entender, e não eu, mas aí 99,9999% da população que está nos ouvindo, por que você demorou tanto para casar? Porque eu não quero saber por que não deu certo em outros relacionamentos, porque isso não vem ao caso, né? E nem, enfim. Mas por que você demorou tanto pra casar? Eu acho que aqui vai um ensinamento para muita gente que talvez está errando como eu errei, e talvez pessoas que têm o mesmo modo de pensar que eu tinha, né? Eu tive poucos namoros mais longos, né? Eu namorei poucas pessoas, mas em tempos longos. E eram pessoas incríveis. Eu não falo mal de ex. Nunca. Nunca. As pessoas que eu namorei eram incríveis. Elas só não eram pra mim, pra eu casar. E seria até estranho, né? Tipo, alguém que eu namorei há anos, eu saí e falei, pô, você ficou anos com uma pessoa que não presta, né? Então, assim, eram pessoas boas. Porém, em algum momento eu entendi que aquela pessoa não era pra mim. Só que eu insistia. Eu falei, sabe aquele sentimento que é aí que eu quero entrar? Muitas pessoas acham que... Porque, assim, todas as pessoas têm qualidades e defeitos. Como eu também tenho e como todo mundo tem. E aí, entendendo o seu propósito, às vezes você fala assim, não, mas a pessoa tem aquela questão ali que no ministério não vai ser legal, por exemplo. Mas ela pode mudar. Então, eu sempre fui uma pessoa de dar muitas chances. Então, essa era uma situação. Você já percebeu que não daria certo, mas você continua dando chances. Como eu acredito que também algumas pessoas me deram chance, entendeu? Talvez perceberam que não ia dar certo aquele relacionamento, mas não, vou insistir mais uma vez. Então, isso é um problema, porque quando você percebe que não vai rolar, que não é compatível, você dar continuidade, você atrapalha a vida daquela pessoa e atrapalha a sua de ter um encaminhamento correto. Segundo, eu demorei para amadurecer. Então, enfim, eu sou dessa geração que amadureceu mais tarde, né? Então, eu tenho amigos que casaram com 20, 22, 24 anos. E eu acho incrível a maturidade que eles têm, né? De tomar essa decisão tão novo, né? Mas eu não tinha, entende? Uma questão por saber que não ia dar certo, então dava continuidade, isso ia passando o tempo. Outra, às vezes também por falar, cara, eu não estou preparado para ser o homem da casa, sabe? Então eu demorei um pouco para amadurecer e decidir casar é sinal de amadurecimento. E tem uma outra questão também desse tempo de demora, é que eu desde adolescente sabia que eu tinha um chamado ministerial. E a verdade é que eu fiz de tudo para atrapalhar isso. Inclusive não casando.
Entende? Porque eu sabia que casar faria com que o ministério que Deus tinha para mim acelerasse esse processo. Então, um dos motivos também foi esse. Então, eu sabia que se eu demorasse mais para casar, as coisas demorariam mais para andar. E, obviamente, que se eu tivesse casado antes, provavelmente eu estaria fazendo outra coisa ministerial. Talvez eu estaria dirigindo uma igreja, enfim, um setor, um campo, sei lá o que Deus teria para mim. Mas, ministerialmente, com certeza eu estaria vivendo outra coisa. Por quê? Porque eu teria começado antes. E nesse começar antes, as coisas teriam caminhado mais rápido. Só que o que eu entendo hoje? Porque isso que eu estou dizendo pode parecer que talvez haja algum tipo de arrependimento. Se eu tivesse começado antes, eu teria andado mais rápido, evoluído ministerialmente mais rápido, estaria vivendo talvez coisas maiores. O que eu entendo hoje? Que, na verdade, tudo aconteceu no tempo que precisaria acontecer. Entre eu encontrar a pessoa que fazia sentido com aquilo que Deus tinha para mim, em estar maduro para tomar essa decisão e viver aquilo que Deus tinha para eu viver. Se eu tivesse casado antes, provavelmente não seria com a pessoa que estaria vivendo aquilo que eu vivo hoje, não seria no tempo que eu estaria maduro o suficiente para ter maturidade para levar um casamento, então talvez atritos, discussões, brigas seriam muito maiores. E terceiro, eu estaria vivendo outra coisa. Com certeza não aquilo que Deus tinha para mim. Porque eu não vivo hoje por falta de opção. Porque eu vivo ministerialmente. Eu vivo hoje porque eu estou vivendo o que Deus quer que eu viva. Sim. Porque, enfim, jogando na mesa aqui. Eu sei que dentro do contexto que eu sou muito diferente. Mas eu não sou diferente hoje. Eu sou diferente desde sempre. Sempre, exatamente. Eu lembro de eu com 5, 6 anos de idade, perguntando para o meu pai por que dança era pecado. E aí, ele me deu uma resposta lá, que eu nem lembro qual que é, mas eu lembro que eu abri a Bíblia e falei assim, mas tem dança na Bíblia, por que não pode ter dança na igreja? E naquele tempo, eu estou falando de quase 40 anos atrás, nem se imaginava em grupo de coreografia, não. Era tipo algo totalmente... não existia. E eu questionava. Entende? Então, eu sempre fui o cara que já tinha de Deus algo que era diferente. Assim como meu pai. E eu não tenho problema de dizer isso, porque a maioria das pessoas que são ovelhas, são discípulos, sabem o quanto o pastor Osmar é diferente do contexto que ele está. Né? O quanto a igreja que está sobre o seu comando é diferente, é diferenciada. Sim. E é diferenciada para melhor. Então, tem esses 3 elementos. Então, por isso que demora, certo? Então, por isso que eu digo, alguém, entre aspas, brincou quando a gente foi casar, que demorou, mas chegou, né? Demorou, mas chegou. Tava lembrando disso. E aí, no dia do casamento, eu disse a seguinte frase, não demorou. Porque se tivesse sido antes, não teria sido com a Cibele. E não teria sido perfeito, não teria sido incrível, não teria sido aquilo que Deus queria que fosse. Tem gente que até hoje me fala essa frase. Eu nunca me esqueço dessa frase que o Jackson disse pra você no casamento. Entende? Então, na verdade, eu entendo que tudo o que aconteceu foi Deus conduzindo as coisas daquela forma. Com erros e acertos, mas Deus estava conduzindo para aquilo. Provavelmente, lógico que se é uma expressão muito, né? Se tivesse... Não dá para saber. Só vivendo para saber. Mas, provavelmente, se eu tivesse casado antes, eu não estaria vivendo o que Deus tem para mim, com a pessoa correta e no tempo certo. Lindo. Agora eu quero fazer uma outra pergunta antes da gente ir para as perguntas aqui. Bora.
como é que você aguentou a pressão? Porque você era filho do pastor. E todo mundo, literalmente, todo mundo fazia uma pressão para você se casar. Como que você lidou com essa pressão? Porque você lidou com essa pressão durante anos. E parecia, quem olhava para você via a paz que excede todo o entendimento. O cara tava ali... Tá, gente, super Zen. de boa, Tava... super tranquilo. E todo mundo, pelo amor de Deus, você tem que casar, você tem que casar. Como que você aguentou? existia uma pressão, inclusive, nos últimos anos, em relação ao ministério. Exatamente. Né? A relação ministerial, porque a minha irmã, como mulher, não iria dar continuidade ao legado do meu pai no sentido de pastoreio. Uhum. Eu acredito que a minha irmã carrega muito, muito daquilo que o pai tem e carrega. Ela carrega muito disso. E naquela situação, eu era a única opção, naquele tempo, né? E aí existia essa pressão, inclusive, você precisa casar porque o seu pai já tem uma certa idade e alguém precisa dar continuidade. Uhum. Então, assim, eu sofri pressão de tudo quanto é lado. Sim. E vem muito daquilo que a gente está conversando aqui. Né? Quando você é filho de pastor, você sofre pressão desde criança. Sempre, né? Você não tem nome, você é o filho do pastor. Isso fez com que eu me acostumasse e não agisse a partir da pressão, né? Porque eu sempre fui questionador, sempre fui crítico. Então, e eu estou falando aqui no bom sentido, né? Não o cara que só fica vendo defeito e falando mal dos outros. Mas eu sempre fui crítico no sentido de fazer perguntas. Por que eu tenho que fazer isso? Por que as pessoas querem que eu faça isso? Isso aqui é bíblico? Por que é desta maneira? Ou por que não pode? Ou por que tem que fazer? Então, eu sempre fui crítico desse ponto de vista, e acho que isso é um legado do meu pai também. E isso fez eu me acostumar com a pressão. Então, com o tempo, a pressão, para mim, nunca foi... Sabe? Até hoje. Uhum. Mano, se Deus me falou um negócio, pode todo mundo falar contra. Eu não vou ceder à pressão. Sim. Então, eu não sou o cara que cedo à pressão, por exemplo, porque a galera quer de outra maneira. Sim. Eu não cedo à pressão porque aquilo ali funciona, mesmo que Deus não queira. Eu não cedo à pressão porque... Não cedo. Então, essa pressão que foi iniciada ali desde o começo da minha vida, porque quando eu me dou por gente, meu pai já era pastor, já dirigia igreja. Então, eu me acostumei com isso desde que nasci. Eu acho que, embora a gente brinque um pouco com isso, né? Eu falo, Jackson casou comigo porque eu nunca pedi pra casar com ele. Isso é uma verdade. A gente brinca com isso. Isso é uma verdade. Mas eu nunca coloquei essa pressão. O nosso relacionamento foi realmente fluindo. Existem pessoas... Existem mulheres, como diria a música. Existem pessoas que elas pressionam. E isso eu não estou dizendo que é errado. Mas existem pessoas que, quando pressionadas, elas têm mais dificuldade de tomar uma decisão. E isso era o meu caso, porque eu não queria tomar uma decisão a partir da pressão. E eu não queria carregar a questão do seguinte: será que eu casei porque eu queria, porque é uma decisão que eu tomei, ou porque eu fui pressionado? Então, eu casei no momento que eu entendi que era para casar, com a pessoa que era para casar, no tempo que era para casar. E ajudou muito a Cibele nunca ter cobrado. A única coisa que eu pedi foi que ele falasse com os meus pais. Foi a única coisa. Na verdade, acho que eu te pedi duas coisas só. Uma foi quando a gente namorou, quando a gente começou a namorar, que eu falei assim, eu quero que você fale com os meus pais. E aí, quando a gente ia casar, o que ia acontecer depois? Pra mim, a gente foi vivendo. Aliás, eu acho que pra mim foi muito mais rápido. O Jackson fala assim, você achou que a gente nunca ia casar, por isso que você nunca colocou pressão. Mas eu realmente achava que isso seria tão incrível que eu acho que eu pensava, não, acho que ele não vai casar comigo, não. Mas não porque eu não acreditasse, eu não confiasse em você, era mais porque eu achava que era incrível demais pra mim, sabe?
Isso ajudou muito. É. Porque eu sou daqueles que, na pressão, eu não... Aliás, enfim, tô falando muito do meu pai, mas ele é assim também, né? Se você pressionar o pastor Osmar, ele não faz, porque ele não vai fazer a partir da pressão, ele vai fazer a partir do entendimento que Deus quer daquela forma. E eu também sou assim. Quando as pessoas querem pressionar, eu paro, eu recuo para entender se eu vou tomar aquela decisão por pressão ou porque Deus quer. Exatamente. E a segunda coisa que eu pedi foi quando a gente foi casar, que eu falei que eu queria que a minha avó entrasse com as alianças. Isso sabe que pesou muito? Sério? Em adiantar, claro. Claro. Eu não sei se a Cibele fez isso de forma estratégica. Não sei. mesmo. Não mesmo. Mas ela disse para mim que queria, que ela tinha um sonho de a avó dela entrar com as alianças. E a avó dela já tinha uma certa idade. É tanto que depois que a gente casou, Jesus recolheu ela com quanto tempo depois? Nem um ano depois? Ou um pouquinho mais de um ano? Eu acho que 1 ano e meio. 1 ano e meio, mais ou menos. Inclusive, já dentro da pandemia, ela não faleceu de Covid, mas dentro já da pandemia, né? No mesmo mês, eu só tinha um avô, né? E uma avó ainda vivos. No mesmo mês, os 2 faleceram. E os no mês do meu aniversário. E os 2 estavam no casamento. Próximo do meu aniversário. Então, a Cibele disse assim, ó, queria muito que a minha avó entrasse com as alianças. E aí, ela já tinha uma certa idade, eu falei... E ela... já estava ali o peso da idade ali visível nela, né? E aí eu falei, poxa, eu já tenho certeza que eu vou casar com a Cibele. Ela tem esse sonho. Vamos adiantar o processo. Sim. Porque se a gente deixar para depois, talvez parte do sonho não vai se realizar. Então isso foi importante também. Vamos agilizar. Eu já sei que quero casar com ela. vamos que vamos. Pronto, meu bem. 1 hora de conversa, dá pra gente ir vamos. Para as perguntas da galera. Eu quero fazer um anúncio aqui. Nem a Cibele sabe desse anúncio. Ai, meu Deus. Porque aqui a gente é assim. A gente solta na mesa. Este podcast aqui hoje está inaugurando um podcast sobre relacionamento. Não contei, mas é que isso. Legal. Faremos isso com uma certa frequência. Talvez uma vez por mês, tratando aqui um assunto, né? Pode ser de perguntas da galera, mas provavelmente mais tratando de um assunto, cada podcast tratando de um assunto específico. Por exemplo, existe profecia de casamento? Nossa, muito bom. A gente tem muita coisa para falar sobre relacionamento. Muito legal. Diferença de idade. Nossa, muito bom. Casar com alguém que já tem filhos. Boa. Então, cada podcast a gente vai tratando aqui de um assunto. Maravilhoso, já tô empolgada. Quando que é o próximo? Vamos fazer aqui uma vez por mês. Tá. Beleza? Beleza. Quem quiser mais já... Mas a galera mandou perguntas aqui sobre... Enfim, sobre nós. E a gente vai aqui... Vamos um por um? Eu faço uma, você faz outra? Boa. Bora lá. Eu não vou citar o nome das pessoas, porque como elas fizeram essa pergunta na caixinha... Pode ser que ela queira que seja anônimo, né? Exatamente. Se fosse ali num comentário, eu citaria. Mas como eu quero preservar, até para que as pessoas se sintam encorajadas de fazer as suas perguntas. Bom, tem uma pergunta aqui. Qual foi o critério que a Cibele avaliava para casar com alguém? Meu Deus! Risos. Gente, a verdade é que eu tinha uma lista. Isso é real, tá? Eu tinha uma lista de coisas que eu achava que... de características que eu achava que de um bom marido. Nunca tive uma lista para um namorado, mas para um bom marido. Que eu poderia ver em alguém que fosse para ser um bom marido. Hoje eu já não me lembro de tantas, mas algumas eu lembro que no decorrer dos anos eu fui te falando, você tem essa característica, era uma das coisas que eu orava para que meu marido tivesse. Então, não é que não eram características físicas, tá? A não ser o fato de que essa pessoa tinha que ser atraente para mim, claro. Meu marido é lindo, fui presenteada por Deus, mas claramente. Mas você é suspeita, muito suspeita para dizer isso. Mas eu tenho que ser a única suspeita. Eu tenho que me agradar apenas. Então, eu tinha realmente uma listinha, assim. Não necessariamente escrita,
mas na minha cabeça, no meu coração, de critérios de características que eu achava que um homem, segundo o coração, devia ter. Então, ele tinha... Segundo o coração de Deus, né? O que eu falei? Segundo o coração. Segundo o coração de Deus. Mas você não falou que coração era esse. De Deus. Então, por exemplo, eu achava que ele tinha que amar a palavra de Deus, achava que ele tinha que ser apaixonado pela Bíblia, por gostar de Bíblia. E essa é uma das características muito fortes suas. Ele tinha que amar Deus sobre todas as coisas. Ele tinha que ser ativo no reino de Deus. Então, características até que eu buscava ser, né? Porque não adianta nada você fazer uma lista incrível sobre alguém que você quer, mas você não tá no nível, né? Então, eu também... Tem que correr atrás. Eu também corri atrás de ser essa pessoa. Então, eu sempre busquei servir. Eu achava que ele tinha que ser um bom servo, ele tinha que servir, ele tinha que amar as pessoas no sentido de família, de igreja, né? Nesse sentido, assim. Então, tinha que ser generoso. E essa é uma das características enormes em você. Então, algumas características cristãs, né? Porque a beleza... Porque, nossa, ele tinha que ser, sei lá, qualquer característica apenas física, uma hora vai passar, né? Então, eu queria que, na verdade... Tá passando. Não tá passando, não. Mas faz passar de mim primeiro. Como que é a sua? A gente sabe dessa realidade. Mas características fundamentais para ter um relacionamento saudável e para que a gente realmente vivesse a vontade de Deus, né? Não tinha pastor nessa lista, porque era uma coisa que eu, né, fugia no começo, mas algumas características como aquilo que a Bíblia dizia sobre um homem digno de se casar. E eu buscava ser uma mulher digna de se casar e de ser sábia para uma casa, um lar. Bora pra próxima pergunta. Tá. Vai ser legal. Depois de casados, há alguma coisa que você tem vergonha de fazer na frente da Ciba ou não? Bom, as coisas de banheiro a gente não revela. Não costuma fazer, assim, na frente do outro. Que eu tenho... Olha... Eu vou saber disso agora, porque eu não tô sabendo também. Eu não tô lembrando de nada. Gente, que eu tenho acho que vergonha de fazer na sua frente, que eu teria... Se eu contar algumas coisas assim, o pessoal já fala, não, bizarro, duvido. Porque o Jackson... Eu já canto galinhês na sua frente. Então, eu ia falar isso, então, gente. Não sobrou muita coisa assim pra passar vergonha. Né? Então, o que mais? Fica aí. É que eu acho que ele não tem vergonha de nada. Ninguém vai saber o que é isso. Eu nunca na minha vida vou cantar isso na frente de uma câmera. Né? Mas não sobrou muita coisa. Não, gente, é porque assim, tem algumas coisas sobre o meu amado marido que realmente na minha frente à vontade, né? Então é o galinhês e várias outras coisas que eu não vou falar, porque se você não falou, eu não vou falar. Mas assim, umas brincadeiras e bizarrices que eu nunca vi nem outra pessoa fazendo. Só meu marido mesmo. Então, enfim, cantando quem sertanejo, essas coisas, né? Ele pega qualquer música e transforma num sertanejo. É maravilhoso, mas o galinhês é mais legal. Enfim. Acho que nada. Acho que fora coisas do banheiro, assim, né? Que acho que... Que aí são necessidades de cada um e cada um cuida da sua. Necessidade de, né? Enfim. Mas eu acho que o Jackson não tem vergonha de mim em nada, não. Então, bora lá. Mas eu tenho alguma vergonha de você? Acho que eu tenho. Não, mas a pergunta não é pra você. Então tá bom. Não perguntaram, paciência. Diga a sua. Pergunta assim, 2 pontos. Você sente que é menino ou menina? Ah, meu Deus. E daí? Eu acho que a mesma pessoa... ou é pedida? É pedida. A mesma pessoa que fez essa pergunta pra você fez pra mim, porque ela falou assim, ó. Pergunta assim, você acha que é menino ou menina? Não, mas a pergunta agora é eu que fiz. Ah, meu bem. O que eu acho que é? Eu acho que é nada, porque eu não tô grávida. Então, por enquanto, nada. Mas mesmo eu não estando grávida, toda uma população acredita que quando vira menina. Porque, pra quem não sabe, o Jackson só tem sobrinhos meninos. Então, na família, meio que só tem... Abriu o quartel. Até agora, só tem homem. E aí, quem é que vai... Abrir... Quem vai trazer a primeira menina pra família? Bora lá. Que essa, né? Já é irmã, não
conta. Mas dos netos... Dos netos só tem homens. Agora sou eu? Tá, uma boa aqui. Normalmente é quem pergunta. Em jogo é assim. Geralmente no jogo é assim. Vamos lá. Vai ser pai? Já sou. Já é? Pai espiritual. Ah, tá bom. Algumas pessoas aí juram que eu tive filhos. Nunca apareceram, nunca vi, né? Porque filho de pastor, né? Cada hora uma mentira. Filho de pastor é o seguinte, fake news, os caras acham que inventaram agora, né? Eu já, né? A gente tá ligado. Você tá ligado, você também já passou. Aliás, entrou na família, bem-vindo à vida de falarem de você. 90% que não é verdade. Mas, enfim, não tenho filhos naturais, assim, filhos, né? Mas, espiritualmente, a gente tem pessoas que você tem uma cobertura. Tem uma paternidade saudável, porque essa palavra está muito deturpada, né? Então, não é uma coisa opressora, enfim. Mas pessoas que realmente se colocam nessa posição de você derramar, você dá destino para elas, né? Destino, enfim, ministerial principalmente. Mas eu creio que é um grande desejo da minha esposa também. Nós temos filhos, se assim for a vontade de Deus, teremos aí 5 filhos. O quê? Bora lá. Vai. O que acha mais desafiador no casamento? São vários, né, os desafios. Mas o mais desafiador... Difícil, porque eu acho que o mais desafiador ainda é o diálogo. Porque, por exemplo, no nosso caso, porque eu acho que o diálogo é um desafio para todos. Só um parênteses, diálogo é fundamental em qualquer relacionamento. Isso. Seja ele esse relacionamento com Deus, Sim. e seja com amigos, com enfim, esposa e marido, com filhos. Eu acho assim, no caso geral, a gente entende que são duas culturas diferentes, né? Duas pessoas diferentes que tentam manter uma harmonia e tentam manter esse diálogo e se aperfeiçoarem, né? Mas no nosso caso, por exemplo, a gente também tem alguma questão do diálogo que precisa ser aperfeiçoado cada dia mais. A gente sempre está em aperfeiçoamento. Mas no meu caso, por exemplo, durante 10, 11 anos, você sempre foi meu líder e ainda é. Então, em alguns momentos, a minha dificuldade ainda é separar o pastor do marido. Em alguns momentos, agora eu tô falando com o meu marido, então eu posso falar com ele sobre o café, sobre sei lá. Mas eu acho que em alguns momentos eu ainda dou aquela bugada. Calma, agora ele é meu líder, né? Nesse momento, meu pastor. Então eu preciso estar debaixo dessa cobertura espiritual. Porque, por exemplo, como esposa, eu conheço seus defeitos. Mas eu reconheço aquilo que Deus faz através da sua vida. Eu reconheço quem você é no reino de Deus. Então, eu reconheço a paternidade que você tem sobre as pessoas, o pastor que você é. Então, eu preciso entender esses ambientes. Então, durante esses 3 anos, a gente ainda está nesse aperfeiçoamento, né? Porque não é que tá ruim, é que a gente ainda está se aperfeiçoando nisso. E eu tendo a ser um pouco mais na minha. Então, dentro de uma conversa, eu sou super falante. Me joga no podcast, porque eu vou falar até... Eu sou super falante, extrovertida. Mas eu preciso ter essa confiança, né? Enfim, não é de cara, assim. Então, dentro de um relacionamento, eu tendo a ficar mais na minha, eu tendo a absorver. Então, eu acho que, para mim, o desafio ainda está nesse diálogo, nesse entendimento de esse é o momento meu e do meu marido, esse é o momento pastor e liderada, e é isso. Acho que esse é o maior desafio para mim. Bora lá, próximo. Next. Quem ronca mais? E como lidar com isso? Eu creio que sou eu, a Sibeli não ronca, e eu ronco porque eu tenho apneia, e isso faz com que eu ronque. Então, é
isso? Como lidar com isso? Como lidar com isso? Eu que tenho que Isso te responder daí, incomoda? né? Não me incomoda, porque o meu pai também tem apneia. Então, meu pai também roncava. Pra quem não sabe, a apneia é quando você para de respirar. Simples assim. Você para de respirar várias vezes durante a noite, o que faz com que a pessoa não tenha sono e não descanse durante o sono, enfim. Acaba tendo mais pesadelos. E corre risco. Também Dorme, de mas não descansa. Né? Isso faz um certo mal para a saúde, mas tem tratamento. Então, quando eu tô muito incomodada, assim, que tipo... Porque eu tenho sono leve. Para ajudar, eu tenho sono leve. Então, quando eu tô com dificuldade para dormir... Tô muito cansada, tô com dificuldade para dormir. Aí eu peço para ele virar de lado. Virar pro lado, né? Virar pro lado. Resolve. Vira pro lado.Essa é uma ótima frase. Vira para o lado que a pessoa vai parar de Normalmente roncar. quem tá roncando tá de barriga Tá pra de cima. barriga pra cima, e é isso. Eu? É. Normalmente Geralmente quem pergunta. Como se declarar? Acho que isso pode ser um assunto de um podcast. Como se declarar? Né? Nossa, super tem que ser de um podcast. Porque não é como você Específico. se declarou. E aí a gente pode até contar. Exatamente. Mas, então, vamos para outra aqui. Qual foi a maior dificuldade que a Cibele teve na nova rotina de casada? Eu acho que era a minha vez, viu? Porque eu tô respondendo duas aqui seguidas. Mas enfim. Que? Teve o negócio do ronco aí. Ah, é verdade. É que a minha foi tão rápida. Eu que respondo. É que eu mesma respondi a minha pergunta. Faça a pergunta de novo, meu bem, que eu já esqueci. Qual me a distraí. maior dificuldade que você teve na nova rotina de casada? Maior dificuldade é porque a nossa rotina é muito louca. Cara, nossa rotina é muito difícil. Porque pastor não tem é uma diferente da rotina pessoa que assim. bate o cartão lá. 7 da manhã e 5 da tarde. É Sim. diferente, né? E a gente meio que não tem rotina, então, sei lá. Tem hora que meia-noite tem alguém mandando mensagem pra você pedir uma oração. Às E vezes assim nosso vai dia não é 16 horas e 8 dormindo. É 20 horas acordado e 4 dormindo. Por exemplo, a semana do Experience. A gente teve 3 dias que ficou virado. Sem Não dormir. é tipo dormir um pouquinho, né? É sem dormir. Virado, sem dormir. Então, a semana da Experience, a gente dormia... Quando a gente conseguia dormir, era 2 horas. Tipo, 2 horas no total. 2, 3 horas de sono. Então, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é a rotina. E mesmo que muita gente fale, mas isso é importante. A gente tem consciência de que isso é importante. E quando a gente consegue fazer, a gente faz. Mas a nossa demanda é muito grande. E nós temos uma equipe muito pequena para lidar com tudo. Então, se você parar para pensar que, por exemplo, Revolução do Reino são no máximo ali, fora os voluntários, né? Fora os voluntários que nos ajudam no evento e que é muito É fundamental. é muito fundamental. No pré, a gente tem uma demanda muito grande de gravação, de edição, de um monte de coisa, de postagens e afins, que alguns voluntários também ajudam. Mas a equipe é muito enxuta. Então, a gente faz um evento muito grande com uma equipe muito enxuta. Então, isso também faz com que a nossa demanda seja maior e a responsabilidade seja maior. Então, diversas vezes, a gente não consegue tempo para comer, tempo para fazer descanso, enfim. Última pergunta. Última? Última pergunta. Ah, não! Pra pera. gente fechar aqui. Escolha bem. Ah, meu bem. Escolha bem. Ah, não. Última não. Vai, escolha bem. É a última. Manda aquela. Deve ter uma aí que é aquela. Ai, tem 3 muito boas. Eu tento responder rapidinho, então. Vai. Porque eu falei do ronco, pô. Eu gastei... Se eu soubesse Você dessa... gastou com ronco, eu não devia paciência. ter gastado com a do ronco, com a do menino. Ah, pelo amor de Deus, amor. Você brincou comigo. Não, são boas perguntas. Lógico que são boas perguntas, mas eu tenho mais, né? Vai. Poxa vida. Vamos lá. Quais foram as características que você definiu que gostaria na escolha de uma esposa? Então, eu nunca defini, porque eu namorei pessoas tão diferentes uma da outra que dá pra perceber que não tinha Uma definição. um padrão, entendeu? Então, a questão aqui não era característica. Eu sempre procurei pessoas com caráter cristão, que eu pudesse ver Cristo na vida delas. Então, características físicas nunca foram assim
tão fundamentais e importantes. É lógico que você precisa achar a pessoa bonita, atraente, você precisa desejar a pessoa. Mas essa questão, sabe? Tem gente que coloca muito detalhe, precisa ter olho azul, precisa ter... Não, para mim, né? Você achando a pessoa bonita, ela sendo atraente, ela... Enfim, para mim, era o que funcionava. E aí vinha a parte que era mais importante para mim, que era o caráter cristão mesmo. Então, para mim era isso. Se não tinha caráter cristão, aí não ia rolar. Então, deixa eu fazer mais uma. Vai. Como você sabia que eu era a pessoa certa? Então, não existe pessoa certa. É um podcast, né? Só sobre isso. Antes de você querer a pessoa certa, seja a pessoa certa. Né? Então, é isso. Se você for a pessoa certa, você vai encontrar a pessoa certa. Fechou. Fechou? É isso aí. Não existe pessoa certa. Não existe a pessoa que Deus fez a metade da laranja, 2 amantes, 2 irmãos. Não existe isso aí, não. Posso fazer a última? Vai. Como saber se os dois têm o mesmo propósito? Isso é boa? Essa é excelente. Poderia estar um podcast todo. Também. Mas você precisa observar como que ela entende a vida, o ministério, como ela entende o reino de Deus, quais são os sonhos. Então, como é que você entende? Conversando. Relacionamento precisa conversar, precisa fazer perguntas. Por exemplo, você tem alergia a cachorro, você não pode... E a outra pessoa é veterinária, ama animais e tal. Vai dar certo? Talvez. Mas a probabilidade de não dar é grande. Então, você precisa perguntar. A outra pessoa não quer ter filho, você quer ter 5. Gente, vocês precisam perguntar para a pessoa o que ela pensa da vida. Coisas que são importantes para você, você precisa perguntar. Que são importantes para você, você precisa entender como que a pessoa vê aquelas coisas, aqueles recortes da vida, né? Então, assim, e o ministério não está a parte disso. Então, você tem que perguntar. Exatamente. É Propósito, muito importante qual é o seu propósito? O que você pensa? Como que você se vê daqui a 10 anos? São perguntas que nós fizemos um pro outro. Nossa, a gente, na verdade, conversava assim, horas, porque essas eram as nossas conversas. O que você quer viver daqui pra frente? O que você quer viver em Deus? Por exemplo, uma pergunta que ele fez pra mim, que Jackson fez pra mim, sem dar uma resposta do que ele queria. Foi, você vê que Deus tem algo pra você em Sorocaba? Ou você acredita que o que Deus tem pra você é fora de Sorocaba? E aí eu falei, olha, eu acho que Deus tem algo pra mim em Sorocaba, mas depende muito do que Deus quer. Depende muito da missão que eu vou estar debaixo quando eu me casar. Então, eu estarei disposta, eu estou disposta a viver o que Deus quer. E para eles foi uma resposta boa. Por quê? Ele, desde lá, já entendia que o que Deus queria para ele era em Sorocaba. Então, ele sabia que se eu tivesse alguma profecia, ou se eu tivesse o coração queimando para, sei lá, ir para um outro país, ou ir para outro lugar, ele já sabia que o nosso propósito estaria diferente, ou que em algum momento os propósitos iam se afastar, se distanciar. Então, ali ele já teve uma resposta. Então, conversar é realmente essencial para entender o propósito de cada um. Exatamente. Pode ser que Deus nos aponte para outra cidade, outra nação, enfim. Mas o que a gente entende que neste momento, e naquele momento que a gente ia se casar, e até agora, o que ele tem para nós é estar aqui Sorocaba. Cidade incrível. Sim. Aliás, sou cidadão sorocabano agora. Estou muito feliz. Faço parte aqui da terra. Também da terra sou. rasgada. Sorocaba, terra rasgada. É o significado para quem não é daqui. E acho que a gente está finalizando bem aqui. Sim, com essas meu perguntas. Próximo podcast sobre relacionamento. Não temos nome ainda. Sim. Sugiram nomes. Sugiram, por favor. Por favor, aqui nos comentários, coloquem um possível nome que seria para um podcast de relacionamento do Nós Somos de Cristo. E também coloquem temas que vocês gostariam que a gente abordasse. Não necessariamente algo que você está vivendo, mas às vezes é algo que você tem dúvidas, é algo que você vê alguém
próximo que está passando, que precisa de uma resposta, às vezes um filho, às vezes, enfim, às vezes um amigo, um primo, enfim, alguém que você entende que precisa de uma resposta. Coloque aí assuntos que nós poderíamos tratar, porque a verdade é que esse é quase que infinito, né? Esse tema aqui, essa temática relacionamento. Porque não só porque é muito abrangente, mas o passar dos tempos vai tornando esse assunto ainda mais rico, né? Porque novas coisas vão surgindo, né? Nesse mundão aí que tá... Isso aí. Frequente transformação, né? E nós fazemos parte, vivemos nesse mundo, somos de alguma forma influenciados pela cultura, enfim, né? Assistimos filmes e tudo isso vai surgindo temas novos. Então, mandem aí. E é isso. Quer acrescentar alguma coisa, meu bem? Acho que não, meu bem. Deixa eu ver se tem não é pergunta. Não, então tá bom. Não, esquece, o negócio já acabou. Tá bom. Chega de perguntas. Se for ler todas as perguntas aqui, a gente vai ficar horas aqui. Você não tem mais? Não quer perguntar tem, mais mas nenhuma? Não quer perguntar? Não, deixa pra próxima, próxima, né? Não, tá bom. Daqui a pouco o povo desiste de nós. Tá bom. Tá bom? Tá bom, meu bem. É isso. É isso. É muito bom estar casado com você. É muito Feliz bom. 3 anos. Feliz 3 casado. anos. Feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados, meu amor. Você me ama? Te amo muito, Eu também lindo. te amo muito. Gente, pra você que está solteiro nesse Dia dos Namorados, entenda que encalhado não é quem está solteiro, mas quem casou errado. Isso é bom. Beleza? É isso. Feliz Dia dos Namorados aí pra todos os namorados, aqueles que têm o seu cobertorzinho de orelha. Pra quem não tem, continue orando, que eu tenho certeza que Deus vai te abrir os olhos para alguém que você pode escolher e que seja alguém correto, não no sentido de que Deus fez para você, mas que tem as características de Cristo e que vai ser uma bênção na sua vida e não uma maldição. É isso. Estamos finalizando aqui. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, de mandar para a galera da sua igreja aí, mandar nos grupos de WhatsApp, de tocar aqui no sininho para que você receba sempre conteúdo. A gente tá brabo, hein? Quase todo dia conteúdo aqui no canal do YouTube. Sim. Né? No Instagram, vamos avançar também. Mas aqui no YouTube a gente tá... Z15 aqui tá fritando os processadores aqui. E é isso, aquele pacote básico do YouTube. Faça aí tudo certinho e sempre acompanhe a gente aqui. E é isso. Deus abençoe você, meu amor. Amém. Deus abençoe você que tá aqui com a gente. Obrigado por nos ouvir até aqui. E não esqueça que nós somos de quem, amor? De Cristo! Deus abençoe.